Já chegamos no momento da pandemia no Brasil, onde a gente já ultrapassa a marca de 100 mil casos, 137 mil para ser exato, e hoje, provavelmente, bateremos o impressionante número de 10 mil mortos no país. Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo agora conhece alguém que já teve ou está tendo sintomas de Covid-19 agora. Daí, quando a gente se depara com a doença, seja a gente paciente ou alguém que interaja com o paciente, a pergunta que fica é: quanto tempo em média eu preciso me manter em isolamento a fim de que eu não transmita o vírus para outras pessoas? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Quanto mais pessoas são infectadas no mundo, mais a gente vai tendo certeza que a Covid-19 apresenta múltiplas formas. Isso referindo-se aos sintomas. Essa sintomatologia, apesar de padronizada, ela não é universalmente distribuída, ou seja, ela não acontece exatamente igual para todas as pessoas. Alguns indivíduos vão apresentar sintomas muito leves ou às vezes nem apresentar sintomas. Além desses dois grupos, existem aqueles que vão precisar de internação clínica para um acompanhamento mais de perto. E por último, a gente vai ter aqueles indivíduos que vão precisar de um tratamento mais intensivo. São aqueles que vão para internação em leitos de UTI, fazendo uso inclusive desse aparelho que tem sido tão falado nos dias de hoje, que é o respirador. Com o espalhamento maior do novo coronavírus e também com o aumento do número de estudos relativos à Covid-19, a gente pôde entender com mais precisão como que se dá a expressão da sintomatologia no meio da população, além também de como o vírus se comporta em termos de transmissão. Nesse sentido, um infectologista chileno, hoje radicado nos Estados Unidos e trabalhando no enfrentamento da Covid-19, o Rami Hamed, eu acho que é assim que fala o nome dele, preparou um gráfico que eu vou colocar aqui pra gente agora, explicando mais ou menos como que se dá a apresentação sintomatológica de casos de Covid-19 e também por quanto tempo a gente precisa se manter em isolamento dependendo do perfil de cada caso, ou seja, da forma como a doença se apresenta em cada pessoa. Então vamos lá, eu vou destrinchar esse gráfico para a gente entender melhor. E o primeiro grupo que vai aparecer aqui para vocês é o grupo que é formado por 30% dos pacientes que na verdade nem serão pacientes, uma vez que eles não vão precisar de atendimento hospitalar. Eles não apresentarão na verdade sintomas de Covid-19, são aquelas pessoas que a gente chama de assintomáticas, ou seja, que adquirem a partícula, mas não manifestam sintomatologicamente nada relativo àquilo que a gente entende como sintoma relativo à Covid-19. Vejam que para os assintomáticos, da infecção ao início da imunidade, existe uma janela de pelo menos 5 dias. Então, a pessoa adquire o vírus, passa 5 dias meio que processando essa partícula no corpo, o corpo começa a responder e, teoricamente, a partir do 5º dia, em média, esse indivíduo já começa a produzir anticorpos de defesa, na verdade, os de defesa duradoura. O que é importante a gente frisar aqui é que desenvolver imunidade não significa necessariamente que o indivíduo está livre do vírus. A eliminação do vírus, ou seja, a diminuição da quantidade de partículas no corpo dessas pessoas, é gradativa. E quanto tempo em média leva para isso acontecer? Pelo menos 14 dias. Isso está representado aqui nesse gráfico que eu coloquei para vocês por meio dessa linha pontilhada vermelha. Observem que ela vai do tempo zero até o 14º dia, indicando que é um período provável de quê? De transmissão de partículas para outras pessoas. Então, se você interagiu com alguém que teve Covid, que você sabe que teve Covid-19, se isole e fique em quarentena por pelo menos 14 dias antes de novamente se expor ou estar em contato com outras pessoas. É importante também que a gente fale que para os assintomáticos, a gente não sabe de registro nenhum de óbito, ou seja, não tem morte nesses casos. Além do grupo anterior, a gente sabe que a Covid-19 forma um segundo grupo, constituído por 55% de pessoas que vão apresentar sintomas leves a moderados. Nesse caso aqui, o indivíduo é exposto à partícula, ou seja, ele é infectado, e após 5 dias em média, ele começa a apresentar os primeiros sintomas. Essa sintomatologia é muito variável, como eu falei no início do vídeo. Ele pode apresentar tosse, febre, diarreia, dor no corpo, um mal-estar generalizado e, em algumas vezes, esse indivíduo pode apresentar cansaço. É importante que a gente estabeleça aqui nesse ponto qual que é a diferença do cansaço para a falta de ar.
Geralmente no cansaço, você sente dificuldade de continuar executando uma atividade que é relativamente simples, porque naquele momento em que você está executando a atividade, você sente um cansaço intenso. Por exemplo, alguns amigos, pessoas próximas a mim, têm relatado que se sentem cansadas às vezes quando levantam do sofá e vão tomar água. Ou, por exemplo, quando estão no banho e começam a lavar os cabelos e ficam com as mãos, com os braços levantados por muito tempo. Essas atividades geralmente não geram na gente cansaço excessivo. E se isso estiver acontecendo com você, acompanhado de outros sintomas, esses que eu falei, como dor de garganta, febre, mal-estar, pode ser que você esteja enquadrado nesse grupo de indivíduos que têm os sintomas de leves a moderados da Covid-19. A falta de ar, no contraponto disso, é caracterizada pela dificuldade de respirar mesmo quando você está paradinho, seja sentado ou deitado. Então, se você está num quadro como esse, apresentando aqueles primeiros sintomas, e isso evoluiu para essa falta de ar, sem necessidade de esforço físico algum, você pode estar desenvolvendo a forma grave da Covid-19, e aí por isso você precisa se encaminhar a um posto de saúde, a uma UPA, a um centro hospitalar para receber atendimento médico. Tendo entendido a diferença entre falta de ar e cansaço, a gente volta aqui para o nosso grupo de sintomas leves a moderados, onde a maioria dos indivíduos que apresentam esses sintomas começam a sentir melhoras a partir do 8º ao 10º dia. E aí, por volta desse período, começa a se formar uma imunidade de longa duração e o indivíduo tende a ter melhoras sucessivas nos dias subsequentes. Nesses casos aqui também, não há registro de óbitos. Olhando de novo para o nosso gráfico e percebendo especialmente essa parte da linha vermelha pontilhada, o que a gente verifica é que esses indivíduos que fazem parte do grupo dos sintomas leves e moderados, eles continuam transmitindo o vírus por até 21 dias. O que isso significa? Que essa pessoa precisa ficar isolada por até 21 dias. Isso dá pra gente uma perspectiva diferente em relação ao grupo anterior, que não apresentou sintomas e ali tinha um período médio de quarentena de 14 dias. Aqui, a quarentena ela é estendida por pelo menos uma semana a mais e esses indivíduos vão precisar ficar reclusos. Particularmente, eu acho que se a pessoa pode ficar em casa, que ela fique em casa por pelo menos um mês, né? Então, se recuperou, está se sentindo bem, mas pode ficar em casa, não transite por pelo menos um mês. Isso é importante para a sua recuperação e é importante também para a não transmissão do vírus para outras pessoas que não adquiriram a doença ainda. Em seguida, a gente entra num grupo que é composto por 10% do total de infectados que vai apresentar uma sintomatologia mais grave da Covid-19. Aqui nesse grupo, a gente tem a ocorrência de todos os sintomas anteriores, que eu já citei aqui, mas com o agravamento da falta de ar. Ou seja, o indivíduo vai apresentar febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, às vezes diarreia, e também vai apresentar falta de ar. Nesse quadro, boa parte dos pacientes vão precisar de atendimento hospitalar que direciona para internação clínica e observação. Existem, contudo, aquelas pessoas que vão fazer exames e, após a passagem pelo médico, essas pessoas serão encaminhadas para uma observação em casa, sendo que isso é devido ao nosso estrangulamento do sistema de saúde. A gente não vai ter como internar todo mundo, havendo a possibilidade de um indivíduo que, mesmo estando num estado um pouco mais grave, pode ser acompanhado de casa. A taxa de mortalidade nesse grupo chega a até 15%, mas as pessoas que se recuperam, que são 85% dos casos, elas continuam transmitindo o vírus por pelo menos 25 dias ou mais. Ou seja, nesse caso aqui, se você contrai o novo coronavírus e se recupera, é importante que você fique aí obedecendo a uma quarentena de 25 a 30 dias. Ou seja, fique em isolamento total sem interagir com outras pessoas, a fim de que essas outras pessoas que ainda não interagiram com o vírus não adquiram essa partícula e, porventura, venham a desenvolver um caso grave de Covid. O último grupo é composto por pacientes que vão apresentar sintomas críticos da Covid-19. Então, no nosso universo de pacientes, vai existir um grupo que é formado por 5% dos indivíduos que vão precisar de internação em leitos de UTI e, muito provavelmente, de serem entubados também. A taxa de óbito dentro dos pacientes com sintomas críticos da Covid-19 é de aproximadamente 50%, ou seja, o indivíduo que chega nesse perfil tem 50% de chance de sobreviver e 50% de chance de, infelizmente, morrer.
Para o indivíduo que sobreviver, a gente precisa garantir que essa pessoa consiga ou se mantenha em isolamento por 25 dias ou mais, dependendo de cada organismo. Por quê? Porque esse indivíduo continua transmitindo o vírus mesmo depois de começar a desenvolver imunidade ou sair do quadro crítico da Covid-19. Então, em linhas gerais, se a gente pudesse resumir toda essa história, era interessante que todo mundo que manifestou sintomas de Covid ou se expôs à Covid-19 de alguma maneira conseguisse ficar em isolamento, em quarentena por pelo menos 30 dias. Por isso eu aproveito agora para reforçar as medidas impostas tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil. Vamos ficar em casa, vamos respeitar as medidas de isolamento social e de quarentena, tão importantes para que a gente consiga diminuir o número de casos e dessa maneira conseguir atender a todos quantos precisarem de atendimento hospitalar. Só saia de casa se realmente você precisar. E se sair de casa, faça sempre o uso de máscaras. Tome cuidados também com a higienização das suas mãos. Lave-as sempre que puder com água e sabão ou, na ausência desses produtos, utilize o álcool 70%, como já tem sido recomendado desde o início da pandemia. Dessa forma, você se protege e protege também todas aquelas pessoas que ainda não foram infectadas. Além disso, nós garantimos que os nossos serviços essenciais continuem funcionando. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!